Olá, tudo bom? Pessoal do oitavo ano, aula de matemática comigo hoje. Eu sou o professor Almir Serpa e nossa aula vai falar um assunto muito interessante para vocês: potenciação e radiação. Muita dúvida com esse assunto, a gente vai sanar daqui a pouco, tá bom? Não esquece. Se você não tiver plugado nas nossas redes sociais, não esquece de entrar lá na plataforma EducaPE. Nós temos um Instagram para você. Escreve lá, Robertão na transmissão, tudo junto. Tem uma promoção, tá quase acabando, não perde, tá bom? Não esquece também, se você não tiver acesso pelo celular, baixa o aplicativo Conecta aí, ok? Eu sou o professor Almir Serpa, nossa aula de matemática agora vem comigo. Antes disso, rapidinho, nós estamos hoje com dois parceiraços aqui. O Ari tá aí fazendo a simultaneidade para vocês e a Ellen tá lá passando para vocês todos esses slides. Vão comigo? Vamos lá para a nossa aula. Vou começar a falar para vocês, antes de entrar no conceito de potenciação e radiação, fazer um link com a unidade de medida informática. Isso é muito interessante, tá? Ela é muito boa para a gente poder aprender. E a realidade de vocês hoje estão plugados aí nas redes sociais. Ó, um exemplo para você entender. Para indicar a capacidade de armazenamento de dados, a gente usa bytes. Há uma pequena confusão entre bits e bytes. Mas isso aí que quando vocês forem estudar um pouquinho mais à frente, vai ser esclarecido lá no nono ano, tá? O byte é a menor unidade de medida da informática e normalmente ele corresponde aos itens que a gente usa, mesmo estando obsoleto. Tem aí um exemplo para você, o pendrive com 64 megabytes. Olha que o bytes vai ser sempre a referência para a unidade de medida, capacidade, que é medido em matemática pela potenciação. Ok? Segue comigo, ó. O antigo DVD, 5.2 GB. E o cartão de memória que você troca sempre no teu celular aí, ou então troca com maior capacidade, 32 GB. Isso é comum. Aí, como é medido em bytes, a gente tem uma referência, eu vou mostrar para vocês. Acompanha. Para representar um conjunto completo de caracteres na informática, se usa 256 caracteres, ok? Que isso vai se referenciar no byte. Então, o byte pode ser exposto em forma de caracteres. E a partir disso, claro, na unidade da medida binária, eu tenho zeros e uns aí nesses caracteres, mas são 256 para poder formar, tá bom? Para que isso ocorra, a gente usa a potenciação para medir, ou seja, para decodificar essa unidade de medida. Então, vamos direto falar para vocês como que a gente faz isso de uma forma muito simples. A potenciação, ela indica a multiplicação de fatores iguais. E aí eu utilizo aquele assunto lá do sexto ano, de números primos e compostos. Não lembra não, né? Fatoração. Fatorar números primos e números compostos para saber o número de divisão. A gente usa, que é a base da potenciação. Também é para radiação, porque a radiação é a operação inversa da potenciação. Tranquilo? Então vamos lá no nosso exemplo. Olha o slide aí. O produto de 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ele pode ser indicado em potenciação 2 elevado a 3. Se liga que 2 é a base, o 3 que a gente chama de expoente, é o número de vezes que ele está multiplicado por ele mesmo. Não confunda fazer 2 vezes 3, isso é um absurdo, não está correto, tá? O correto é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá bom? De forma geral, a gente fala assim, ó, o símbolo A elevado a N, sendo A um número inteiro e N um número natural maior que 1, tá? Porque se for 0, a gente vai igualar a 1 e a gente vai ver isso rapidão. Preste atenção. Na animação, você vai ver aí, ó, A elevado a N é A vezes A, N fatores, ok? Fatores é o número de vezes, a quantidade de vezes que eles multiplicam por ele mesmo, tá bom? Então, A elevado a 0 é igual a 1 e A elevado a 1 é ele mesmo. Então, por isso tem que ser um número natural maior que 1, esse N aí do expoente. Ok? Segue comigo, ó. Onde A é a base e N é o expoente. E assim, o resultado dessa operação a gente chama de potência. Fechou? Agora vamos entender numa aplicação. Peguei aqueles caracteres da unidade de informática, que a gente representa pelo conjunto completo de caracteres, lembra dele?
256 caracteres? Então, nós vamos pegar ele, tá na base binária, que é zeros e 1, e a gente vai, no exemplo, fazer uma fatoração. Fatorar é fatorar em números primos, tá? Bom, quando a gente consegue, né? 256 dividido por 2, porque o final dele é 6. 6 é um número divisível por 2, ok? Por isso que eu sei que 256 é divisível por 2. E aí vai me dar 128, ok? 128 vai me dar, divido por 2, porque 8 também é divisível por 2, vou ter 64, 32, 16, 8, 4 e 2. Tranquilo? Agora, ó, conta aí, quantos 2 aparecem na multiplicação entre si? Observe, 2 elevado a 8. Então, 256 pode ser expresso dessa seguinte forma. Ele tem 8 fatores de multiplicação e 256 eu posso indicar da mesma forma. Um byte, que é 256 caracteres, ele vai ser escrito ou dessa forma, 1 byte ou 2 elevado a 8. Ou você pode também pensar 256 igual a 2 elevado a 8, também dá na mesma representação. Ó, observa, potenciação não altera o valor nenhum, ele só expõe numa forma mais simples, tá? Em que a base é a mesma e o 8 representa o número de vezes que ele está multiplicando por ele mesmo. Tá bom? Vamos lá então. Dado o número real, a gente tem uns exemplos bem claros, né? O número racional e o número natural, n, a expressão elevada a n é isso aí. A gente já viu os fatores, que nesse caso aí de 2 elevado a 5 são 5 fatores. Essa é uma operação que a gente chama de potenciação, a gente já viu, tá claro, né? Onde onde a base vai ser o 2 e o expoente vai ser o 5, só recapitulando para você não perder esse alinhamento, tá bom? Vamos para atividades agora. Ó, primeira característica da potenciação, uma das propriedades dela, a propriedade do valor do expoente negativo. Isso é muito importante para você que está no 8º ano, tá? Porque no 9º vai reforçar isso aí. Sendo A um número racional e N um número natural, com A diferente de zero, a gente vai ter, ó, exemplo A, item A, tá? Menos 9 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, esse expoente negativo vai passar a ser o 1 da fração do número racional. Olha aí no teu lado direito da tua tela, pertinho aí no canto superior você tem, ó, A elevado a menos 2 pode ser representado por 1 sobre A elevado a 2. Esse 1 é essa representação do sinal negativo, não confunde. Muitos dos alunos têm a maior dúvida por causa disso aí, ó. Não confunde. O sinal negativo vai virar o 1. É a inversão da posição dele, tá bom? Aí como eu vou explicar para vocês agora a resolução? Segue comigo. Menos 9 elevado a menos 2. Eu posso primeiro representar 1 sobre 9, negativo, porque o menos está negativo, tá? Por enquanto. E elevá-lo ao quadrado, tá aí a fração. E vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Por isso que está aí, ó, menos 1/9 ao quadrado vezes menos 1/9 ao quadrado. Deu para entender? Tá tranquilo? Quando a gente for fazer a multiplicação, se liga. Menos com menos vai dar mais, ok? Não vai esquecer disso? Preste atenção. Segue comigo no slide aí para tu ver como que fica, ó. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1, e 9 vezes 9, 9 ao quadrado, que é, quanto é 9 vezes 9? Isso, vai dar 1 sobre 81. Essa é a resposta final. Deu para entender? Tá fácil? Vamos fazer mais exercícios que você vai seguir a sequência. Item B, agora eu tenho 2/3 elevado a menos 3. Professor, o senhor disse lá que o menos passa a ser 1. E agora, o que foi que aconteceu com a fração? Preste atenção. É o inverso do que eu tinha, tá? 9 sobre 1, no caso do item A, menos 9 sobre 1 ficou 1 sobre menos 9. É o inverso. Se eu tenho 2 dividido por 3, qual é o inverso dele? 3 sobre 2. Esse sinal negativo faz a inversão, tá bom? Deu para entender? Então vamos lá, seguir. 3 sobre 2 ao cubo. Então, eu vou fazer
3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, tá bom? Nessa sequência aí tem um erro, tá? Vou multiplicar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, 3 vezes. Qual é a resposta? Eu vou ter em cima no meu numerador 27, que vai ficar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E embaixo eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar 27 sobre 8. Entendeu? Deu para entender? Agora vamos seguir para a próxima questão para a gente poder já ir para a propriedade. Primeira propriedade, já vimos os valores, tá? Em relação a expoente negativo. Agora a gente vai ver a primeira propriedade, que é essa, ó. Multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Preste atenção aí em cima, ó. Tá vendo? A elevado a 3 mais 2. E a resposta vai dar A elevado a 5. Ficou claro? Vamos fazer exemplo para a gente entender, ó. 0,15 ao quadrado vezes 0,15 ao cubo. A base é a mesma, 0,15. Repete a base e soma o expoente. 2 mais 3, 5. Acabou a questão. Só isso, professor? É assim, aplicou e deu o resultado. Exatamente. Vamos para o item B, ó. 0,6 a menos 1, 0,6 elevado a 4. Eu poderia fazer o inverso do menos 1, mas a base é a mesma. Repete a base, fica menos 1 mais 4. Eu estou devendo R$1, tenho 4 para pagar, eu vou ficar com um saldo positivo de 3. Em regra matemática, a gente fala assim, ó. Dá-se o sinal de maior, que é o mais do 4, e subtrai 4 menos 1, 3. Tranquilo? Vamos lá agora para o item C. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 5. Eu vou fazer a repetição da base e somar os expoentes. 2 mais menos 5, mais com menos dá menos, fica 2 menos 5. Eu estou devendo 5, tenho 2 para pagar, eu vou continuar devendo 3. Por isso a resposta é 3 elevado a menos 3. Poderia ser exposta de outra forma? Sim. Olha que o menos vai ser a inversão, que é o 1 sobre 3 ao cubo, que é 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3. Ok? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 1 sobre 27. Tá tranquilo? Deu para entender? Vamos seguir agora a segunda propriedade. Acompanha comigo. A gente viu multiplicação, agora a gente vai ver o oposto. Divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Se na multiplicação eu somava, o inverso eu subtraio. Tranquilo assim? Então, A elevado a 3 dividido por A elevado ao quadrado, repete a base, fica 3 menos 2A elevado a 1. Exercício para a gente treinar, preste atenção. Item A, 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 3, ok? Eu vou repetir a base, vai ficar 4 menos 3, 1. Essa é a resposta. Tanto faz colocar o 1, como deixar só o 7, tá bom? Não tem problema nenhum. A gente deixou só para confirmar para vocês, tá? Aí eu tenho 3 elevado a menos 1 dividido por 3 elevado a 4. Joguinho de sinal aí. Eu sei que vocês se perdem nesse joguinho de sinal, então preste atenção. Repete a base. Menos 1 mais menos 4. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 1, menos 4. Sinais iguais. É como se eu estivesse devendo R$1 e pedisse mais 4 emprestado. Então eu vou continuar devendo e agora eu vou dever 5. Então, em regra matemática, a gente fala assim, ó. Sinais iguais, repete o sinal e soma-se. 1 mais 4, 5. Então vai ficar menos 5 no final. Ok? E aí, mais uma vez, se liga lá na inversão, ó. O menos vai passar a representar lá a casinha do 1. 1 sobre 3 a quinta. Fechou? Agora vamos para o item C. 0,8 elevado a 5 dividido por 0,8 elevado a menos 5, tá bom? Repete a base, 0,8, fica 5 menos 5. Tá? É da fórmula. Menos com menos dá mais, eu vou somar. E aí vai ficar 5 mais 5, 10. Deu para entender? Vamos direto para a terceira propriedade. A gente precisa muita coisa aí pela frente chegar em radiciação. Terceira propriedade fala um número elevado a um expoente e depois elevado novamente, a gente multiplica os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. Sempre vai repetir a base, professor? Na maioria das vezes, sempre vai repetir a base. Com exceção do lado do expoente negativo, que a base vai para o denominador. Ok? 3 vezes 2, 6. Está aí no cantinho superior do teu slide.
da tua tela. Letra A, item A, 0,32 elevado a 2 e também elevado a 4. Ora, vamos multiplicar 0,32, 2 vezes 4, 8. Faça essa multiplicação, não esquece, tá? É muito fácil essa questão. 0,32 elevado a 8. Vamos para o item B direto. 1 meio elevado ao cubo e elevado a menos 3. Igual, repete a base, é 1 meio, 3 vezes menos 3. Não esquece do jogo de sinal, tá? Mais com menos vai dar menos 3 vezes 3, menos 9. Essa é a resposta. Deu para entender? Tá tranquilo? Então vamos seguir para a quarta propriedade. Ela diz que quando eu tenho um produto de bases diferentes, mais elevado ao mesmo expoente, eu posso manter os produtos e as bases e os expoentes vão para cada item dessas bases, tá bom? Por isso que tá aí, ó, A vezes B elevado ao quadrado vai ficar A ao quadrado vezes B ao quadrado. Não altera em forma alguma. Então a gente tem um exemplo para vocês aí. 3 vezes 2 elevado ao quadrado pode ser representado como 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Não altera absolutamente nada. 2 vezes 5 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 3 também não altera. Quinta propriedade, se eu fiz isso na multiplicação, na divisão serve do mesmo jeito. A dividido por B elevado ao quadrado, eu posso fazer A ao quadrado dividido por B ao quadrado da mesma forma. A gente vai fazer um exercício agora, um exemplo, tá? Exemplo A. 5 dividido por 2 elevado ao quadrado, 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Se você separá-los também não altera nada. 3 dividido por 5 elevado a menos 3, vai ficar 3 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 3. Agora vamos para a atividade que a gente precisa exercitar bastante. Preste atenção. Escreva os produtos de fatores iguais de potência. Muito simples. Lembra do que eu falei? Item A, eu tenho multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Quantos 8 eu tenho aí? Ó? Vamos ver comigo. Ó. 7, 8. Então eu tenho 7 vezes 8 multiplicado por ele mesmo. Eu posso representar esse número por 8 elevado a 7. A mesma coisa vai acontecer no item B. 5 sobre 6 multiplicado por 5 sobre 6, 3 vezes. Então posso representar 5 sobre 6 elevado ao cubo. A mesma ideia a gente leva para o item C. Menos 2 multiplicado por ele várias vezes. Quantas vezes são? Exatamente 5 vezes. Por isso fica menos 2 elevado a 5. Ok? Item D. Menos 1 meio vezes ele mesmo 4 vezes. Então, menos 1 meio elevado a 4. Fechou? Tá tranquilo? Viu a prática? Vamos seguir então agora para uma atividade em que envolve geometria e, claro, potenciação. Preste atenção. Você lembra de como que faz para calcular a área de um quadrado? A gente eleva a sua medida do lado ao quadrado, lembra disso? Observe o exemplo. Com um quadrado de 15 centímetros, o que é que a gente faz? 15 vezes 15. 15 elevado ao quadrado, que vai, nesse caso, aí dar 225 centímetros quadrados. Agora, você vai calcular esse aí, ó, o item A e o quadrado B, ambos com o seu lado aí. O quadrado A tem 12 centímetros e o quadrado B tem 18 centímetros de aresta. Vamos resolver? Fácil. Eu vou fazer 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado, que vai dar 144 centímetros quadrados. Deu para entender? Agora, ó, preste atenção. 18, eu vou fazer a mesma coisa. 18 vezes 18, 324 centímetros quadrados. Eu elevo o lado ao quadrado. A potenciação aplicada aí à geometria. Viu como eles se interligam? Vamos seguir então. Item 3. Questão 3 aí, para a gente poder trabalhar a potenciação, tá? Como Joana simplificou uma expressão utilizada a propriedade. Olha como ela fez aí, ó. 9 elevado a 7 sobre 3 elevado a 11. Aí ela pegou o 9, fatorou para ficar mais fácil, porque 9 é divisível por 3, ficou mais fácil, 3 ao quadrado elevado a 7, e aí embaixo continuou 3 elevado a 11, fez o produto dos expoentes, 2 vezes 7, 14, e aí quando tem bases iguais, repete a base e subtraiu os expoentes. Percebeu como ela fez? Agora a gente vai explicar, você vai explicar de uma forma mais fácil para a gente, como é que seria essa resolução da Joana. Percebeu as etapas? Vamos falar de propriedades? Primeira coisa que ela fez, fatorou o 9, e aí ficou 2
elevado ao quadrado, tá bom? Depois ela usou a propriedade de multiplicar os expoentes, quando eu tenho potência de potência. Depois ela usou uma outra propriedade, que foi a propriedade da divisão com bases iguais. Repete a base e subtraiu 14 menos 11, 3. E aí ela fez o cálculozinho normal. Foi exatamente isso que ela fez. Ela reduziu a mesma base, depois utilizou a terceira propriedade e em seguida a segunda propriedade. Tranquilo? Muito fácil? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de potenciação de radiação, rapidão, tá? Usei uma tirinha aí para exemplificar. Qual é a raiz quadrada de 2? Aí pedindo fila aí, o amigo, o aluno disse, o colega disse 1,42, 41, 42. Aí o outro ficou chateado porque o seu amigo sabia. Peraí, como é que você sabe? Eu fiz a lição de casa. Assim fica fácil, né? Faça a sua lição de casa e você vai estar sempre plugado aí conosco resolvendo as questões. Não esquece, tá? Então vamos lá. Para a radiação, eu trouxe um exemplo aí. Ó. Arthur está com sua mãe em um pet shop escolhendo um pequeno aquário para comprar. Aí observa as opções que tem. A1 é um aquário de forma cúbica, tá? Com 8 litros. E o outro aquário com 27 litros. Quantos decímetros de aresta tem os aquários? Vamos calcular? Se eu só preciso de uma medida de um lado, tá? Mas a gente pode extrair a litragem. Como? Eu vou fatorar o 8, lembrar que como a gente estava falando de litros em decímetros cúbicos, a gente vai extrair a raiz cúbica de cada valor desse. Quando eu extrair a raiz cúbica, por exemplo, do primeiro aquário, que tem 8 litros, eu vou obter como aresta 2 decímetros. Deu para entender? Caramba, é assim, professor? Sim, a radiação vai se adequar à necessidade. E o 27 também, eu posso extrair a raiz cúbica dele. Então, preste atenção. A forma que você está vendo aí, ó, o desenho em preto, é o radical. Vou dar o conceito dele, tá? O índice fica aí. Se não tiver nenhum número, é raiz quadrada. Não se preocupa. Se não aparecer nenhum número aí, ela é raiz quadrada. O 8 é o radicando, está dentro do radical. E o 2 é a raiz, é quando eu resolvo o radical, tá bom? Quando sai a resposta. Fechou? Vamos lá. Resposta do 8 litros, que é 8 decímetros cúbicos. Eu vou extrair a raiz cúbica de 8, que eu vou fatorando, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, e aí simplificando, nós vamos ter 2 decímetros, tá? Que é a aresta daquele aquário. E a gente lê, raiz cúbica de 8 é igual a 2, ok? O 27 faz a mesma coisa, raiz cúbica de 27, 3 vezes 3 vezes 3, simplificando aí, nós vamos ter 3 decímetros de aresta. Lê-se raiz cúbica de 27 é igual a 3, tá bom? Ó, não vamos esquecer de um detalhe para vocês, já para a gente fechar a nossa aula, ok? Que radiação tem suas propriedades, suas características. Na próxima aula a gente se encontra lá, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.